Boa noite, boa noite, meus queridos. É um prazer, uma alegria nós estarmos mais uma vez unidos e reunidos em nome de Jesus, em nome do Pai Maior, em nome de Maria, nossa mãe espiritual. Jaciara, boa noite. Carlos Alberto Cardoso, querido. Vamos agradecer Lindalva, Genilda e Araci, boa noite. Agradecer ao Pai, agradecer pela presença dos benfeitores amigos que tanto estão conosco, né, em todos os momentos. Agradecer a presença dos nossos familiares. Não importa que sejam desencarnados ou encarnados, o importante é que sintamos a presença, porque muitas vezes estamos juntos fisicamente, mas não sentimos a presença. Prestemos atenção a isso. É muito importante nós sentirmos a presença de alguém que para nós é tão caro. Então é muito importante aproveitarmos estes momentos para nós sentirmos a presença. Olhar para o lado, dar um abraço, né? Aqueles que estão convivendo conosco, você pode dar um abraço, que estão dentro de casa, né? Mas, se não é possível, se estamos a sós, Hilda, meu amor, Jessi, que possamos dar um abraço virtual, né? Como eu estou dando a vocês, meu coração, né, repleto de amor, meus sentimentos de amor, né? É imensurável, é grande, é do tamanho da minha proporção, né, da minha pequenez. É grande porque a gente tem vontade cada vez mais que cresça. Então, quando a gente tem vontade, vai se expandindo, né, aquela energia, e a gente vai amando cada vez mais e fazendo um esforço muito grande para podermos estar presentes, né, sempre, diariamente, principalmente nessa fase onde nós estamos aguardando as notícias. As notícias são esperançosas. Boa noite, querido Mário, boa noite, minha querida Valesca. Que Deus abençoe a todos, abençoe todas as crianças, né, que é o futuro do Brasil, o futuro do país, o futuro de todas as nossas nações circunvizinhas, de todos os países, de todo o nosso querido planeta, né? Muita paz, queridos. Então vamos cantar algumas músicas que hoje se faz presente, alguns amigos, né, nesse momento tão importante de nossas vidas, que é o nosso querido Lírio Ferreira, que já foi presidente da Federação Espírita Pernambucana e a qual faz parte, isso aí eu não lembro, né, que faz muitos anos, acho que não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar, materialmente falando, mas espiritualmente sabemos que ele faz parte desse grupo tão maravilhoso, né, um trabalho de cura no nosso Nordeste. E ele faz parte da diretoria, nosso irmão Lírio Ferreira. É lindo, né? Um trabalhador maravilhoso, um espírito maravilhoso. E também o nosso querido irmão Ferreirinha, nosso doutor Ferreirinha, ele se intitulou com esse nome, mas quem vai na nossa casa, quem vislumbra os desenhos dos quadros que tem lá, né? Desenhos mediúnicos, vão reconhecer. Isso é muito fácil, muitos a gente reconhece, mas respeitando cada particularidade, porque isso é muito importante, nós respeitarmos a individualidade, né, para a vaidade, não é isso, o orgulho, na vontade de só ir para determinado espírito, né? A gente tem um pouquinho disso, né? Eu queria falar com fulano, eu queria falar com tal, pela nossa carência, a nossa necessidade. Então, eles colocam outros nomes, eu já falei aqui, né? Justamente porque nós queríamos fazer algumas músicas em homenagem, até mesmo para nós, que estamos sempre lidando com a equipe espiritual, né?
para nós podermos nos familiarizar mais. Nós temos ainda essa necessidade de se integrar mais, né? A questão do nome, da identidade, ainda temos isso muito, porque nossos ancestrais foram de outras religiões, que nós cultuávamos imagem, né? Pegava na imagem, na figura, não é? Então o nome ainda prevalece, né? Que na realidade o espírito tem vários nomes, várias encarnações, vários sexos, né? Porque o sexo é psicológico, não é morfológico, então quando estava encarnado era morfológico, né? Então, essa questão de nome é relativo. Então, mas para isso, né, para nós ainda humanos, precisamos, olha, doutor fulano de tal, é tal espírito, né, para a gente até manter um vínculo, né, de oração. E isso foi concedido desta forma, com o pseudonomes, não é isso? Então vamos lá. Só alguns que colocaram os nomes verdadeiros, como Lírio Ferreira, porque sempre foi uma figura muito mais na direção, não teve aquela fama, não é? Como muitos espíritos que trabalham na área de cura. Então ele, como foi um dos diretores, que passou por despercebido, mas um espírito de grande hierarquia, perpetua o seu nome. Não é isso, gente? Bora lá. Boa noite, meus irmãos. Quem será aquela alma de anjo, seguindo a falange de arcanjo? É Lírio Ferreira, um querido irmão. Quem será aquele que nos orienta? Nas quedas ele nos sustenta. É Lírio Ferreira, um querido irmão. Devotado amigo do coração, divulgo o evangelho e ensino perdão. É Lírio Ferreira, um querido irmão. Quem será aquele que tem compaixão, trabalha em prol da união? É Lírio Ferreira, um querido irmão. Devotado amigo do coração, divulgo o evangelho e ensino perdão. É Lírio Ferreira, um querido irmão. Quem será aquele que tem compaixão, trabalha em prol da união? É Lírio Ferreira, um querido irmão. Quem será aquele que tem afeição, nos ajuda com compreensão? É Lírio Ferreira, um querido irmão. Devotado amigo do coração, divulgo o evangelho e ensino perdão. É Lírio Ferreira, um querido irmão. Um querido irmão. Acho que vai dar pra gente cantar a de Ferreirinha. Doutor Ferreirinha, um dos grandes trabalhadores, principalmente à frente dos trabalhos no Brasil, né? Ele que foi tão iluminado a favor do espiritismo, do movimento espírita do Brasil. É com alegria agora que Deus nos deu a tua vinda e companhia para curar os enfermos com energia
com tua luz e com fluidos de harmonia. É com amor que vem do alto esta graça do Senhor. É ferreirinha trabalhando com fervor e ajudando todo aquele sofredor. Ó ferreirinha, tu és a paz, teu semblante assim mostra ternura, mostra amor sem fim, teu sentimento tem emoção e tem compaixão e toda devoção para te mostrar a nossa gratidão por ensinar a libertação. É com esperança que nosso irmão busca sempre na lembrança seguir Jesus numa eterna confiança, sair da chuva e viver sempre a bonança. É com alegria que Deus nos deu a tua vinda e companhia para curar os enfermos com energia, com tua luz e com fluidos de harmonia. Ó ferreirinha, que Deus abençoe esses amigos maravilhosos, nossos queridos irmãos que conosco vivem nos nossos lares, nos ajudando, meus irmãos. Como é bom nós estarmos sempre atentos a isso, que nunca nós estamos sozinhos, não é? Sempre estamos com os amigos espirituais, nossos familiares. Boa noite, Mesquita, tudo bem? Então, vamos continuar firmes, felizes e sempre com o pensamento elevado a Jesus, esperando assim oportunidades, né, para podermos, na realidade, vencer todos os obstáculos. Mas hoje nós colocamos um tema muito peculiar, porque fala sobre a verdade que está dentro de nós e não fora de nós. Interessante, não é? E aí, o tema é a verdade e a mentira. E em vários capítulos aqui no Evangelho, fala, principalmente no capítulo 4, fala os espíritos de verdade, eles falam muito sobre essa questão de nós estarmos vivendo esse misticismo da utopia das verdades, né? O mito, essas questões de acharmos que estamos vivendo a verdade e que na realidade nós estamos vivendo uma mentira vestida de verdade, né? Isso é muito profundo, gente. E aí, crede, amai, meditai sobre as coisas, imagina, que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Gente, isso é profundo, né? E mais aqui, escutai, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade e a mentira. Olha, o erro, a incredulidade. Gente, isso é importante. É chegados os tempos, ou são chegados os tempos. E é preciso que a verdade ela seja vista, colocar, não é, a candeia não debaixo do alqueire. E também nesse capítulo fala sobre as verdades. E fala também das mentiras. Então, esse outro daqui, não é, que é o Cristo Consolador, ele é todo imbuído, né? As instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, fala muito sobre essas duas coisas e a gente não podia passar por despercebido. Vocês vão ler, não é?
tá certo? É muito importante. O Cristo Consolador é grandiosíssimo para nós entendermos, para nós não sermos mais escravos dos nossos pensamentos que são influenciados. Porque uma guerra é uma briga entre a realidade, a verdade que está intrínseco dentro de nós, na nossa essência, e a mentira que a cada vez mais eu vou me acomodando para formar uma persona e ser agradável às pessoas. E aí vem, né, uma história, tá certo? Que ela é uma parábola muito importante para todos nós, de um escultor e um pintor francês chamado Jean-Léon Gérôme, não sei falar direito, né, mas eu acho que vocês entendem. E ele fala dessa parábola, que ela é uma verdade, que vai nos trazer uma reflexão nesta noite muito importante, que é sobre a verdade e a mentira. Né? Um belo dia ensolarado, se encontrou a verdade com a mentira. E elas saíram a passear. A verdade um pouquinho desconfiada e a mentira dizendo: olha, o dia está tão lindo, olha o sol como está lindo. E a verdade olhava assim, disse: realmente, eu concordo, o sol está muito bonito, o dia está lindo. Então vamos passear, vamos caminhar. E saíram as duas, caminhando, andaram muito, bastante, até chegar no lindo local que tinha um poço. Elas já estavam suadas, né? Aquele calor, né? E a verdade olhava assim, ela dizia: meu Deus, olha que coisa, que poço, que água límpida. E colocou a mão na água, a mentira, e disse: mas a água está espetacular. A temperatura dela, ai, que coisa boa, né? Como vai ser bom. Que tal nós mergulharmos? A verdade olhou assim, novamente desconfiada, colocou a mão e realmente viu que a água do poço estava com a temperatura amena, temperatura boa, com aquele calor. E ela disse: aceitou, tá certo, vamos tomar um banho, vamos cair no poço e tomar o banho. Né? A verdade e a mentira, as duas, tiraram as roupas, se despiram e caíram no poço. Depois de um certo tempo, né, a mentira, de repente, sorrateiramente, ela saiu do poço e colocou a roupa da verdade. E fugiu, foi embora. Quando a verdade percebeu, ficou furiosa. E agora, o que é que eu faço? Poxa, não deveria ter confiado. Mas saiu correndo nua pelo meio da rua, pelo meio da vila. As pessoas se afastavam quando a verdade passava. Presta atenção a essa chave, esse detalhe, gente. Quando a verdade passava, as pessoas se afastavam, ficavam com raiva, ficavam desconfiadas e não gostavam. Porque a verdade, quando passava, acabou-se, elas tinham vergonha. As pessoas tinham vergonha. E ela saiu andando, correndo atrás da mentira, mas não conseguiu achar a mentira. E aí ela teve que voltar para o poço, cabisbaixa. E foi o que ela fez. Nua, entrou no poço e ficou ali, naquelas águas, para o resto da vida. E desde este dia que a mentira continua envolvida na sociedade humana, vestida da verdade. Porque, na realidade, satisfazendo as nossas necessidades. Porque nós não temos nenhum desejo, nenhuma vontade de encarar a verdade nua. Por isso que a mentira ainda, ela convive no mundo com a roupa da verdade. Mas existe a segunda face dessa parábola. Que quando a verdade voltou, cansada de tanto procurar, ela não ia ter vergonha, porque ela tinha que entrar dentro do poço e ficar dentro da água para o resto da vida. Ela não tinha que ter vergonha, não tinha que ficar triste, porque ela era a verdade. Ela não vestiu a roupa da mentira e ela saiu, voltou para as ruas, nua. E até hoje, ela vive nas ruas, meus irmãos, nas vilas. E o que é que acontece, gente? Muitas pessoas, elas
não aceitam a verdade. Elas são mais fáceis a aceitar a mentira vestida de verdade do que aceitar a verdade nua e crua. Não é isso, meus irmãos? Então vamos refletir na noite de hoje em tudo o que Jesus nos fala, o que Jesus nos traz com relação a isso. Que nós, muitas vezes, precisamos, tá certo, de vivenciar essas mentiras como aprendizado. Como aprendizado, porque quando a gente mente, porque a mentira ela não perpetua para o resto da vida, ela se acaba com o tempo, porque se descobre, e a verdade ela é eterna, né? Então é preciso que muitas vezes você passe por situações duvidosas para você aprender que aquele caminho da mentira só está satisfazendo o seu ego momentaneamente, mas não satisfaz integralmente. Você, na realidade, lá dentro, você sabe que você está mentindo. Porque só tem 3 coisas que não podem ser escondidas: o sol, a lua e a verdade, meus irmãos. Já é impossível. Por isso que certa feita, 2 jovens numa biblioteca espírita, que eles eram espíritas, ou são espíritas, na biblioteca ele gostava de falar muito, né, de chamar atenção, e sempre menosprezava o companheiro que não estudava muito espiritismo, estava ainda no início da doutrina, e quando chegou nessa biblioteca ele viu um escritor espírita e disse: tá vendo aquele ali? É um grande escritor espírita, você conhece? Não conheço não, mas rapaz, vai estudar, você não estuda nada, você precisa de estudar. Você é um escritor, olha, ele é tão famoso que eu tenho até a camisa dele. Minha camisa é estampada assim, é porque eu não estou aqui hoje, porque eu não quero, mas eu tenho muitas, ele é muito famoso. Ah, é famoso, então eu vou lá, vou conversar. Não vá não, eu vou. Ah, Nossa Senhora, lá foi ele. Aí o amigo dele chegou: olha, é porque meu amigo é tímido, mas eu queria lhe conhecer. Eu soube que você é um escritor muito famoso. Aí ele: pois não. Aí lá vem um amigo todo desconfiado, né? Ele disse assim: e aí, olha, quais são os seus livros? Porque aí o colega, né, eu também, nós queremos comprar e você já assina. Aí o rapaz que estava, né, que era muito expansivo, né, até demais, disse assim: olha, esse gibi aqui, vamos tirar daqui, a gente quer ver mesmo realmente seu livro. Não, esse livro é o meu filho. Eu faço: você faz livro para crianças? Tá, eu não sabia não. Mas eu já li um livro, Violetas na Varanda Sua. Ele disse: não, esse aí eu nunca, não, é Memória de uma Melancia. Também não, essa daí eu também não conheço não. E esse outro livro aqui, não, então você faz, já o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, eu já conheço. Mas eu soube que você não sabia não, esse escritor aqui é Monteiro Lobato, ele já desencarnou. Mas meu nome, aí disse o nome dele, né, uma pessoa conhecida, né, que não pode dizer o nome, e ele era do Peru, né, e falava português, mas também falava espanhol. Aí ele completou, dizendo: eu estudei espanhol até mesmo para ler mais seus livros e gostei muito. Aí ele começou a falar espanhol. E a tradução era o seguinte, que era melhor nós começarmos com as coisas pequenas, porque dos frascos pequenos é que saem verdadeiras essências. Porque quando se começa com coisas grandes, com obras grandes, muitas vezes não faz sentido. O que é que você acha? Ele não entendia espanhol, aí começou a cantar aquela música La Bamba, certo? E aí mostrou que estava mentindo e passou por um vexame. Muitas vezes a mentira, como tem essas 2 faces, é muito Joana de Ângeles nos fala, como também Hermance do Fou, que é uma outra abordagem, é um outro espírito que fez parte da equipe de verdade na época da descoberta do espiritismo, né, da codificação da doutrina. Hermance do Fou, que é também psicóloga. Hamed também fala que esses 2 lados da mentira, ele é muito evidente, porque existe aquela mentira que você quer sobressair para massagear o seu ego, a vaidade, e nesse inteirinho você vai se acostumando e daqui a pouco você só fala mentiras. E sua vida é de ilusão.
Então é muito importante nós prestarmos atenção que a mentira é um vício de linguagem e é um vício das pessoas que são vaidosas, para massagear, para se achar, não gosta de ficar nem igual e nem muito menos por debaixo, nem abaixo daquela outra pessoa. Então você começa a sobressair, a querer mostrar uma coisa que você não é. E isso vai sendo uma coisa muito difícil, porque um dia vai ser desmoronado. Aquele castelo que você criou de areia, ele vai ser derribado. Porque é preciso que esse castelo ele seja construído dentro de você com a fortaleza, não é? Então a verdade, por mais que doa, ela é fundamental. E aí, certa feita, um dia na nossa escola, uma criança muito hiperativa, não é? E eu não sabia, estava no início. Depois eu fui avaliar que ela era uma criança índigo e ela imaginava muito, não é? Para não dizer que ela mentia, a gente não pode dizer você está mentindo, você está imaginando. Então é uma outra linguagem, a gente tem que mostrar à criança, né? Uma outra página, um outro olhar para que ela aprenda, porque isso pode estar latente no seu inconsciente. Isso vem de vidas passadas. Tem crianças que têm um momento de fantasia, que é natural, mas quando perpetua aos 6 anos, 7 anos, já não é mais da questão do passado, da índole, não é? Que vem de lá de trás, que vem à tona. Não é mais aquela parte da fantasia, da autoafirmação. É preciso que você entenda quando é da índole e quando é onde a pessoa está, a criança está querendo mostrar-se aos pais para se fazer presente. Então, ela quebra, ela esconde, diz que não foi e traz algo do coleguinha da escola. Isso aí são situações que faz parte do crescimento, segundo Melanie Klein. Ela nos mostra que esse mundo de fantasia da criança é natural. Mas se perpetua, gente, já é uma imaginação que a gente tem que cortar devagarinho. E aí, como era que eu ia falar, não é? Uma sala de aula com muitas crianças, inclusive ela não podia chamar individual, tinha que ser uma coisa que não chamasse muita atenção, porque era muito pequena ainda, e que tinha que falar, porque ela imaginava muito, ela criava, ela distorcia, ela mentia muito, não é? E aí eu não sabia a vivência. Conversei com algumas pessoas que cuidavam dela, porque as figuras paternal e maternal não existia muito bem elaborada na mente dela. E aí eu criei uma reunião para falar da mentira com criança de 5, 6, 7 anos de idade. Isso foi muito desafiador. E eu peguei uma caneta, né? Imitei um grande mestre, né? Que também aconteceu isso. E aí eu peguei a caneta e disse, olha, o que é que vocês estão vendo? A caneta. E aí, olha, o que é que eu vou fazer? Aí soltei a caneta e segurei com essa outra mão. E agora, o que foi que eu fiz? Aí perguntei de um por um. Disse, a caneta você trocou da mão, aí você jogou e caiu na outra mão. A caneta você brincou, foi um truque. Aí, quando chegou nele, ele disse, olha, você queria quebrar a caneta. Você queria jogar fora. Mas como você é muito sabidinha, tá certo? Você se arrependeu e segurou com a outra mão. Veja a imaginação dessa criança, né? E aí eu disse, olha, não é assim, não é? Não foi assim, dessa forma. Não foi assim, não. Eu peguei com a mão e coloquei aqui. Mas a mentira é isso, olha aí, tá vendo? A mentira é algo que a gente pensa que foi, mas não foi na realidade. Foi uma outra coisa. Entendi o que é a mentira. Então, são coisas que a gente acha, ou então que a gente cria, diz, pois é. E começou e passou-se os tempos. Os tempos foram passados e certa feita, né, várias pessoas nos procuravam e nos procuram agora aqui nessa fase. E tem horários para atender, porque senão a gente não faz os trabalhos, né? Muita coisa, durante o dia, muita coisa lá na escola, né? No centro, e tem à noite. Então tem horários para tudo, é tudo cronometrado, a gente não pode atender qualquer hora que chega. Mas essa criatura que estava querendo falar comigo, não era o horário, eu pedi para vir tal hora mais tarde. E aí a pessoa que foi lá atender ficou insistindo muito, mas é preciso atender, mas eu não posso, eu tenho isso aqui para terminar, depois eu atendo, depois e tal. E aí essa criança estava próxima, estava pertinho, estava embaixo da mesa. E quando eu vi,
tomei um susto. Ela disse, bonito, né? Com a mão na cintura. Você está mentindo, porque eu mandei dizer que não estava. Você é mentirosa, você está mentindo. Eu disse, não é assim. Mas eu vi, porque criança não mente, né? Criança não tem medo do adulto. Diz, mas eu vi você mentir. Não, mas isso foi diferente, eu não podia atender. Mas você estava aqui, como é que você disse que não estava? Não, eu não estava lá na frente. Não, mentiu 2 vezes. Está mentindo de novo. Você não estava lá na frente, nem e você estava aqui, está dizendo que não estava. E começou aquela coisa e ficou o tempo todo, né? Quando olhava para mim, ficava rindo, ficava sorrindo. E aí o que aconteceu, gente? Eu tive que fazer uma outra reunião. E para me distratar, né, para pedir perdão a esse grupo, para dizer que existia 2 tipos de mentira. Existia a mentira que era a mentira branca. Eu disse, né, que é aquela mentira que às vezes a gente não pode atender, que a gente está ocupado, né? E aí ela disse, então existe a mentira negra também, então até a mentira racista com a cor. Quer dizer, foi uma confusão. Imagina como é que a gente tem que lidar com a criança. Então, a partir desse dia, eu passei a não mentir mais. Por mais que doa, por mais que as pessoas não entendam, nós temos que dizer a verdade, porque ali estava uma criança encarnada, de 6 anos de idade. Mas imagina um espírito de uma criança, ou um espírito que estava testando o meu comportamento, a minha compostura. Então, às vezes, meus irmãos, isso é um aprendizado. Não é? É um processo educacional, a vida nossa. A nossa vida é sempre um teste, é um processo educacional. Então, nós temos que analisar até que ponto vale a pena até essas mentiras que não são mentiras, que a maioria dos adultos, né, como nós, dizemos que não, a gente não está mentindo. A gente está evitando, está omitindo, nós estamos evitando uma coisa pior. Mas não é melhor você resolver agora do que remediar, deixar para amanhã? E você tem que amadurecer, você tem que mostrar a verdade e viver aquela verdade. Porque a verdadeira educação é uma educação que ela sai de dentro para fora, não é isso, gente? Olha aí, ó, a verdade, não é? Ela estava dentro d'água, a gente buscou várias imagens sobre a verdade, né? E a gente tem que se olhar no espelho e verificar que existe muita gente que está olhando para nós. E é preciso que você compreenda omitir a verdade, segundo Chico Xavier. Omitir a verdade. Pois é, a gente não pode omitir, nós temos que mostrar. Por mais que eu diga que eu estou aqui, eu não posso atender agora, que eu estou ocupada. Ele ia escutar direito. Mas que ela venha de 6 horas, que eu tenho a noite toda hoje, eu não tenho reunião, isso foi uma quarta-feira. Eu vou ficar com ela a noite toda. Mas não dizer, olha, sabe uma coisa? Diga que eu não estou. Quer dizer, eu errei. E a gente não pode errar, não é? A gente não pode fazer de conta. É feita aquela história, não é? Do telefone sem fio. Você começa uma palavra aqui, no final o negócio está distorcido. Então você vai se acostumando com a coisa, tudo é um vício. Né? Você vai ali, não é? Aí, de repente, eu botei a culpa para o funcionário, que não tinha nada a ver com isso, né? Porque a gente sempre arruma um culpado. Então, é preciso que a gente encare a realidade e não deixe de ser verdadeiro, porque nós estamos sendo olhados 24 horas e nós temos que afrontar nós mesmos e não deixar que os outros nos afrontem. Então, é preciso nós sermos cada vez mais triunfantes conosco, aproveitar cada momento, tudo que nós estamos expressando, tudo que nós estamos fazendo, porque o outro, né, o que o outro diz é uma projeção. Né? Então, o outro é o espelho nosso. Então, é preciso que você não oculte aquilo que é verdadeiro, porque quanto mais você sintoniza com o seu eu, que é a verdade, né? Porque a verdade vos libertará. Como é que a verdade vai me libertar se eu ainda vivo na escravidão da mentira, na escravidão da irritação, na escravidão de colocar culpa pelos outros, na escravidão de ter o pavio curto? Tem gente que o pavio é bem curtíssimo e tem gente que nem tem pavio, não é? São pessoas que, por qualquer coisa, né, elege alguém para ser um bode expiatório, elege alguém. Então é preciso que nós não sejamos escravos de tudo isso, porque tem o escravo da mente e o escravo corporal, que é também o escravo, o corpo originário da escravidão psíquica, que são aquelas pessoas que já usam a bengala,
uma fuga porque não conseguiu encarar a verdade. E aí vão em busca da escravidão dos vícios. Os vícios diversos, desde um cigarro comum, desde uma bebida alcoólica, desde não só o vício da mentira, mas o vício de você mentir para você mesmo. Você sabe que aqueles vícios de psicotrópicos, bioquímicos e químicos, vai deixar você no óbito muito mais rápido. E quando você se interna, chega no hospital psiquiátrico ou não psiquiátrico, você vai enxergar a realidade e você aí vai ter medo do final infeliz. E o medo também é uma escravidão. E o medo faz você mentir também. Então é uma bola de neve. É preciso que nós encaremos a nossa verdade do que você disfarçar. Porque a verdade, ela espera triunfante, não é? E os seus opositores, que são as mentiras, eles enfermam, envelhecem e vão embora. Então, meus irmãos, é muito importante nós analisarmos sobre essas questões psicológicas nossas. Será que vale a pena? Porque eu escondo das pessoas temporariamente, de mim mesmo, eu não escondo. E nem tampouco de Deus. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Jesus, obrigada, Mestre, por esses momentos tão importantes em nossas vidas, que possamos ser mais verdadeiros a cada dia, porque não escondemos nem sequer de espíritos enfermos, sofredores, perversos, que já falamos em uma live passada, sexta-feira. Quanto mais de espíritos amigos e familiares. Que o nosso conhecimento seja exclusivamente para nós difundirmos a verdade, divulgar a verdade, participar a verdade, sermos instrumentos cada vez mais da unificação. Porque é preciso o discurso ser igual ao sentimento. Não adianta o discurso ser diferente do objeto da verdade, porque senão não vai ser verdade. É preciso que haja a sintonia da minha vivência com o discurso. E é por isso, Senhor, que nestes momentos importantes do finais do nosso Evangelho, o teu amor incondicional e a tua misericórdia se estenda sobre toda a humanidade, todos aqueles que estão em sofrimento, que estão nos hospitais, que estão nos seus lares, ainda passando por enfermidades diversas, não só as interiores da alma, mas principalmente aquelas orgânicas que sofrem a dor que macula, que é preciso muitas vezes tomar medicações e que tem efeito no máximo de 4 horas e depois volta a dor novamente, que essa dor seja reparada por uma transformação interior de cada um de nós. Que essa mensagem cale nos nossos corações, ainda pequenos, mas com muita vontade de crescer, de expandir. Porque tu dissestes, buscai a verdade e ela vos libertará. E é por isso que nós estamos aqui hoje, não querendo abraçar a mentira vestida de verdade, mas querendo a verdade nua e crua, mesmo que doa. Muita paz, que Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã nós vamos ter o Evangelho e logo em seguida a nossa aula da mediunidade maravilhosa. Fiquem com Deus, que Deus ilumine cada um de nós, cada um de vocês. Muita paz, meus irmãos.